Seja bem-vindo ao canal. Aqui, acreditamos no poder das palavras e no impacto transformador que elas podem ter em nossas vidas. Hoje, quero convidar você para uma reflexão profunda sobre um tema que nos toca diariamente: o hábito de julgar e criticar os outros. Já parou para pensar em como o julgamento aparece em nossas conversas diárias? Seja no trabalho, em casa ou nas redes sociais, parece tão comum falar mal ou criticar alguém. Às vezes, fazemos isso sem nem perceber. Mas o que essas palavras dizem sobre nós? Será que estamos realmente ajudando ou apenas criando barreiras internas e externas? Nossa mensagem de hoje nos desafia a olhar para esse comportamento de maneira mais consciente. Como nos ensina o texto, quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga-a. Isso significa que, ao julgar, não apenas prejudicamos o outro, mas também nos colocamos como juízes de algo maior. Agora, quero que você faça uma pausa e reflita. Como você se sente quando é alvo de julgamento? E, por outro lado, como você se sente quando alguém lhe oferece palavras de apoio e compreensão? Essa diferença é poderosa. Neste vídeo, vamos explorar como abandonar o hábito de criticar. Pode trazer paz e harmonia para nossas vidas, além de nos aproximar da essência de quem realmente somos. Então, prepare-se para mergulhar em mais uma reflexão que pode transformar sua maneira de enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor. Agora que introduzimos o tema, vamos mergulhar mais fundo. Por que, afinal, somos tão propensos a julgar os outros? Esse hábito tem raízes profundas em nosso comportamento humano desde tempos antigos. O julgamento era uma ferramenta de sobrevivência. Identificar rapidamente o que ou quem poderia ser uma ameaça era essencial para proteger nosso grupo ou comunidade. Mas, nos dias de hoje, essa tendência muitas vezes se manifesta de formas prejudiciais. Em vez de proteger, o julgamento cria divisões, danifica relações e até afeta nossa saúde emocional. Quando julgamos, muitas vezes o fazemos baseados em nossas próprias inseguranças ou preconceitos. Por exemplo, se vemos alguém tomando uma decisão que não entendemos, podemos rapidamente criticar, mas na verdade estamos refletindo nossa própria falta de compreensão ou talvez nossos medos em relação àquela situação. O julgamento também pode ser uma tentativa de nos sentirmos superiores, mesmo que de forma inconsciente. Ao apontar falhas nos outros, tentamos encobrir nossas próprias imperfeições. É como se disséssemos: se eu criticar o erro de outra pessoa, talvez ninguém veja o meu. Reconhecer isso é um passo importante. Não para nos culpar, mas para nos libertar. Entender as raízes do julgamento nos ajuda a combatê-lo e a adotar uma postura mais compassiva. Afinal, quem nunca passou por momentos em que gostaria de ter sido acolhido em vez de criticado? Por isso, antes de julgar, pergunte-se: estou realmente entendendo essa pessoa e a sua história? Agora que entendemos por que tendemos a julgar, vamos refletir sobre as consequências desse hábito. O julgamento, embora pareça inofensivo às vezes, tem um impacto profundo em nossas vidas. Primeiro, ele afeta quem está sendo julgado. Palavras podem machucar, e muito. Quantas vezes você já ouviu algo que o deixou abalado por dias? A crítica pode ferir mais do que imaginamos. Ela cria inseguranças, alimenta ressentimentos e destrói vínculos que poderiam ser mais fortes. Mas o julgamento também nos afeta, mesmo quando somos nós que o praticamos. Quando julgamos, estamos nutrindo em nós um ciclo de negatividade. Isso nos distancia da empatia, da conexão verdadeira e até da nossa própria paz interior. O ato de criticar constantemente pode se tornar um hábito, fazendo com que enxerguemos o mundo com olhos mais duros, e quando o foco está sempre nos erros dos outros, deixamos de olhar para nossas próprias virtudes e falhas. Em última análise, o julgamento nos aprisiona, ele nos impede de crescer, de evoluir. Como podemos encontrar a paz interior se nossas mentes estão ocupadas criticando? E como podemos construir relacionamentos sólidos se nossas palavras destroem em vez de unir? Essas consequências nos mostram que julgar não é apenas prejudicial. É uma barreira ao nosso próprio bem-estar. Por isso, precisamos encontrar maneiras de substituir o julgamento por compreensão, empatia e acolhimento. Agora que compreendemos as consequências do julgamento, é hora de explorar formas de superá-lo. Primeiro,
é importante desenvolver a autoconsciência, prestar atenção aos nossos pensamentos e palavras. Pergunte-se: por que estou me sentindo inclinado a julgar essa pessoa? Essa pausa simples pode nos ajudar a perceber que, muitas vezes, o julgamento reflete algo sobre nós mesmos. Segundo, pratique a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa. Cada um de nós tem sua própria jornada, suas lutas e histórias que os outros não conhecem. Lembre-se, o que vemos é apenas uma fração da realidade do outro. Terceiro, substitua o julgamento por curiosidade. Em vez de criticar, pergunte. Por exemplo, se alguém age de forma inesperada, tente entender o motivo. Pergunte: o que pode ter levado essa pessoa a agir assim? Essa mudança de perspectiva não só evita o julgamento, mas também fortalece nossos laços com os outros. E por último, pratique o silêncio. Nem tudo precisa ser dito ou comentado. Às vezes, o maior sinal de sabedoria é ouvir e permitir que o momento siga em paz. Cada passo em direção à compreensão nos aproxima não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Evitar o julgamento é um exercício diário, mas os benefícios são transformadores. Aos poucos, cultivamos mais empatia, harmonia e uma paz interior que reflete em tudo ao nosso redor. Entrando em nossa próxima reflexão, vamos falar sobre a importância de entender antes de falar. Quantas vezes reagimos sem pensar, sem compreender totalmente uma situação? No calor do momento, palavras são ditas e julgamentos são feitos, muitas vezes de forma injusta, mas a verdade é que, ao agir assim, perdemos a oportunidade de aprender e crescer. Antes de qualquer julgamento, precisamos nos perguntar: eu realmente entendi o que está acontecendo? Compreender não significa concordar, mas sim abrir espaço para enxergar além da superfície. Por exemplo, ao ver alguém agindo de maneira inesperada, ao invés de criticar, tente refletir. O que essa pessoa pode estar sentindo ou enfrentando? Muitas vezes, há uma história por trás do que vemos. Uma das maiores lições que podemos aprender é que todos nós carregamos batalhas invisíveis. E, ao compreender isso, começamos a tratar os outros com mais gentileza. Essa prática também nos beneficia, evita conflitos desnecessários e nos dá mais clareza emocional. Afinal, quando reagimos de forma impulsiva, somos nós que carregamos o peso dessa reação. Entender antes de falar não é apenas um gesto de bondade, mas também um ato de sabedoria e autocontrole. Cada vez que praticamos isso, damos um passo em direção a um mundo mais compreensivo. Agora que exploramos o poder de entender antes de falar, vamos falar sobre a liberdade que vem ao abandonar o julgamento. Quando julgamos menos, liberamos um enorme peso emocional. Nosso foco muda da crítica para a apreciação. Começamos a ver as pessoas como elas realmente são, imperfeitas, mas únicas, assim como nós. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas é uma prática contínua que transforma nossa visão de mundo. Primeiro, é essencial aceitar que somos todos falíveis. Ninguém é perfeito. E tudo bem. Quando reconhecemos isso, nossa necessidade de apontar erros diminui. Segundo, cultivar gratidão é uma ferramenta poderosa. Agradecer pelo que temos nos afasta do hábito de criticar. Por exemplo, em vez de pensar no que está errado em alguém, tente focar no que essa pessoa traz de positivo. Essa prática nos ajuda a criar conexões mais fortes e a reduzir conflitos desnecessários. E por último, lembre-se de que abandonar o julgamento não significa ignorar problemas ou aceitar tudo. Significa abordar as situações com compreensão em vez de preconceito, buscando construir e não destruir. Quando adotamos essa mentalidade, nos tornamos mais leves, mais felizes e mais conectados. A verdadeira liberdade não está em julgar, mas em acolher o outro como ele é, sem reservas. Ao liberar o julgamento, também liberamos espaço para nossa própria paz interior crescer. Chegamos a um ponto crucial: a conexão entre compreensão e paz interior. Ao entendermos e acolhermos o outro, criamos harmonia em nossos relacionamentos. Essa harmonia, por sua vez, reflete diretamente em nosso estado emocional e mental. Quando não julgamos, deixamos de carregar o peso das críticas e do ressentimento. O espaço que antes era ocupado por pensamentos negativos é preenchido por serenidade e gratidão. Além disso, a compreensão nos torna mais resilientes
permite que enfrentemos desafios com equilíbrio. Se alguém age de forma inesperada, não reagimos de maneira impulsiva. Ao invés disso, buscamos entender e, com isso, evitamos conflitos desnecessários. Essa abordagem não só melhora nossas relações, mas também nos dá uma sensação de leveza. Afinal, a paz interior não vem de ter tudo sob controle, mas de saber lidar com o que está além do nosso controle. E compreender o próximo é uma das formas mais eficazes de alcançar esse estado de paz. Ao praticar a compreensão, construímos pontes em vez de muros. Essas pontes nos levam não apenas ao outro, mas a uma versão melhor de nós mesmos. E é nessa jornada de entendimento que encontramos a verdadeira paz interior. Ao longo deste vídeo, exploramos a importância de evitar julgamentos e cultivar a compreensão. Cada reflexão nos trouxe mais perto de entender como isso impacta a nossa paz interior. E, ao colocarmos essas ideias em prática, transformamos não apenas nossas vidas, mas também a forma como nos conectamos com o mundo. Porém, a jornada para a paz interior não termina aqui. Ela é feita de muitos passos e desafios. No próximo vídeo, falaremos sobre como as provações podem ser uma oportunidade para o crescimento pessoal. Essa será a nossa próxima reflexão. Te convido a seguir nessa jornada conosco. E lembre-se, a cada nova reflexão, estamos construindo juntos a paz interior.